O tema da pregação hoje é o poder das palavras. Tiago, capítulo 3, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Verso 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Nós vemos Tiago que, em toda a sua carta, ele trata de vários assuntos, como provação, como orar por sabedoria diante da provação. Ele fala da riqueza do cristão em Cristo Jesus. Ele fala sobre tentação. Ele fala que Deus é imutável, que Deus é bom e não muda. Tiago também ele fala sobre sermos cumpridores da palavra e não meros ouvintes. Ele fala da verdadeira religião e da falsa religião. No capítulo 2, ele fala sobre a acepção de pessoas. Ele fala também sobre a fé demoníaca e a fé verdadeira. Foi a última pregação, que eu falei da fé verdadeira, que a fé que não vem acompanhada de obras é uma fé morta. E ela se iguala à fé dos demônios. Tiago vai dizer que os demônios creem e tremem. E muitos hoje que se dizem cristãos não tremem nem um pouco. Então, a fé dos demônios, às vezes, é até melhor do que a fé de muitos que se dizem crentes. E Tiago vai dizer que isso é vão, é idolatria, isso não salva, essa fé não salva. E agora no capítulo 3, Tiago ele continua falando sobre a língua. Ele vai falar sobre o pecado da língua e o dever do cristão em refrear a sua língua. E esse é um assunto muito sério. Talvez você pense, esse não é um assunto muito crucial. Não, esse é um assunto muito sério. E está em jogo a sua salvação, a minha salvação. E, de fato, é uma prova de que somos ou não servos de Deus. É uma evidência se nós temos freio na nossa língua. Gálatas, capítulo 5, verso 19, vai dizer: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Repara que são pecados relacionados à língua, Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, tudo origem da língua. Ele vai dizer também bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, uma pessoa que é fofoqueira, que não tem travas em sua língua, é uma evidência, talvez, que ela nunca foi salva. Interessante aqui que Paulo está dizendo que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Essas que são fofoqueiras,
que usam a sua língua para denegrir a imagem de outros, que trazer discórdias, iras, ciúmes. Mas também aqui está bebedices e glutonarias. Às vezes nós dizemos, o beberrão não vai entrar no reino dos céus mesmo. Nós concordamos. Mas aqui também está o glutão, a glutonaria. Né? Que o glutão também não herdará o reino de Deus. Porque uma pessoa que tem domínio próprio, que tem o Espírito Santo, ela também vai refrear, né, esse pecado da gula. Assim como aquele que bebe. Né? Então, nem o beberrão e nem o glutão. Às vezes nós dissemos, o crente não bebe, mas come. Né? Devemos tomar cuidado. Devemos tomar cuidado nas refeições, né, nas ceias que iremos fazer. Hoje teremos ceia. Não devemos ser glutões, né, porque também não herdarão o reino dos céus. E podemos achar que esses pecados não são tão graves, mas eles estão aqui tratando sobre eternidade, de que não herdarão o reino dos céus quem tais coisas praticam. A nossa língua revela se somos ou não verdadeiros cristãos. Olha o que diz Mateus 12. Pelo fruto se conhece a árvore. Se a árvore é boa, seu fruto será bom. Se a árvore é má, seu fruto será mau. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A boca, a língua, vai revelar o que está dentro do teu coração. Então é algo muito mais profundo. É um problema no coração do homem. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. O homem mau tira coisas más de seu mau tesouro. Digo-vos que no dia do juízo, os homens terão que prestar contas de toda a palavra inútil que proferirem. Então, o cristão ele tem temor quando ele vai abrir os seus lábios, seja para falar de alguém, seja para falar da igreja, seja para falar de algum líder. Ele não é rápido no falar, ele pensa, examina. O que eu estou falando vai edificar as pessoas? O que eu estou falando vai servir para abençoar outra pessoa? Marcos 7:20 vai dizer, ele dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Tudo vem do coração do homem, né? E o que sai pela boca é o que o contamina. O pecado da língua, ele é um pecado de idolatria. Por quê? Por que é um pecado de idolatria? Porque muitas vezes nós queremos falar para satisfazer o nosso coração corrupto. Você quer abrir a sua boca não para fazer a vontade de Deus. Você quer satisfazer o desejo do seu coração. Você quer denegrir a imagem de alguém. Você quer fazer fofoca de alguém. Ao invés de você obedecer o seu Senhor, você está obedecendo o seu coração. Então, o seu coração, você se tornou um Deus. Você quer satisfazer a tua vontade, não a vontade de Deus. E com isso, então, não falamos aquilo que Deus ordena. Você quer agradar você mesmo, você se torna, então, o seu Deus. É um pecado de idolatria. Provérbios capítulo 6, verso 16 vai dizer, estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. 6 pecados que a alma de Deus abomina. E no 7º, né, Deus ele odeia, né? Ele abomina. Ele odeia os 6, mas no último ele abomina. E 3 pecados aqui estão ligados à língua, e o último, né, está falando de contenda entre irmãos, que Deus odeia. Então, Tiago está dizendo que isso não pode acontecer dentro da igreja. Nós estamos iniciando aqui um trabalho. Graças a Deus, né, os irmãos têm vindo, a cada dia nós vemos Deus acrescentando os eleitos, e vai chegar uma hora que, se Deus permitir, né, vai ter mais pessoas. E com isso pode acontecer problemas. E nós devemos ser maduros. Nós devemos tomar cuidado com a nossa língua. Irá vir pessoas que vieram
de outras igrejas, com outros ensinamentos, ou vieram, nunca conheceram o Evangelho, estão cheios, né, de sujeira ainda do pecado, e nós devemos ter paciência, devemos tomar cuidado com a nossa língua, de não sair falando mal das pessoas. Provérbios 16, 23 vai dizer: o coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão dos seus lábios. Essa é uma pessoa sábia, né? Aquele que é mestre de sua boca, que consegue controlar a língua. Essa é uma pessoa sábia. Por quê? Porque um comentário malicioso, uma fofoca, isso traz estragos irreparáveis. Nós vemos um exemplo disso na vida de Davi. Davi estava sendo perseguido por rei Saul. Saul queria a cabeça de Davi. E Davi, ele vai até a cidade de Nob, e ele encontra ali em uma casa, a casa dos sacerdotes, 85 sacerdotes. E ali ele fala com um dos sacerdotes, pedindo pão, pedindo algo para comer. E o sacerdote, ele ofereceu a Davi o pão, né, que eles usavam para a celebração. Davi pegou e Davi perguntou: tem alguma espada, alguma coisa aí? Ele disse: tem a espada de Golias, pode levar. Mas o sacerdote não sabia que Saul estava à procura de Davi. E nem sabia que era Davi. E naquele momento de conversa entre Davi e o sacerdote, existia um servo de Saul, que viu o sacerdote dando pão e a espada de Golias para Davi, que era Doeg. Doeg correu então até Saul e foi lá e avisou Saul. Só que ele relatou o fato de uma maneira distorcida. Ele disse que o sacerdote estava acobertando o rei Davi. Então ele usou a sua língua para o mal. E por conta disso, Saul foi até a cidade de Nob e matou à espada os 85 sacerdotes, incluindo mulheres, crianças e até crianças de peito. Matou todo mundo. Por conta da língua, né? Algo perigoso. Tiago, ele já falou sobre a língua em toda a sua carta. Ele já falou sobre a língua no capítulo 1, no capítulo 2, agora no capítulo 3, e no capítulo 5 também ele vai falar sobre a língua. Então é um tema recorrente na carta de Tiago. E Tiago, ele começa no verso 1: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. O que estava acontecendo? Por que Tiago está falando que não deveria ter muitos mestres? As pessoas ali estavam desejando ser pastores, ser presbíteros, mestres, mas com a motivação equivocada. Não estavam com a motivação correta. Tiago, ele não está dizendo que nós não devemos buscar o pastorado. A Bíblia vai dizer que isso é coisa excelente, aquele que deseja, né, ser um líder, um pastor. Mas aqui Tiago, ele não está combatendo isso. O que Tiago está combatendo é a motivação errada das pessoas que querem estar em um lugar de destaque. Porque aqueles membros daquela igreja estavam procurando isso, ser reconhecido pelas outras pessoas. Isso já era presente na cultura judaica, entre os rabinos. Eles gostavam, né, de orar nas praças, de levantar as mãos em público e assim ser reconhecido pelos homens, né? Jesus vai dizer que esses aí já receberam a sua glória e que nós não deveríamos agir dessa maneira. Na época de Jesus já existia então esse problema de querer uma posição de destaque. Nós vemos isso lá em Marcos capítulo 9. Olha o que diz, olha o que os discípulos estavam fazendo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardavam silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si quem era o maior. Eles estavam querendo uma posição de destaque, eles queriam estar em um local de evidência, estavam com intenções malignas. E Jesus ali apertou eles. Então, no tempo de Jesus, até entre os discípulos já havia esse desejo de querer aparecer, de querer ser um destaque, ser reconhecido pelos homens. Lá, na terceira carta de João também, existia um homem chamado Diótrefes. E esse homem, ele era um homem que queria um lugar de destaque
para si no meio da igreja. E aquele que não aderiu ao seu discurso, ele maltratava. Ele não aceitava estar ali no seu meio. E ele estava com motivações erradas. E João, ele diz em sua carta que quando ele estivesse lá pessoalmente, ele confrontaria Diótrefes, cara a cara, dizendo que ele estava no erro. Mas esse homem queria uma posição de destaque. Tiago escreve, pois, muitos estavam querendo ser mestre com motivações erradas. Isso é um alerta para nós. Isso é um alerta para nós. Ter cuidado com os que estão dentro também. Falsos mestres não são só aqueles que adentram a igreja com motivos errados. Isso pode acontecer. Uma pessoa vem de outro ministério, ele é pastor. E logo ele já quer se tornar um pastor aqui na nossa igreja. Talvez lá ele já tinha um cargo. E ele, às vezes, quer estar em um local de destaque, mas com a motivação errada. Mas também pode acontecer já no nosso meio, de pessoas que já são do nosso meio, já amam com a gente um bom tempo, mas estar com a motivação errada também. Por quê? Porque muitas das vezes pessoas que até são piedosas, são prestativas, são crentes. Às vezes uma pessoa, por ela ter um dízimo alto, né, e o pastor ele não quer perder esse membro, ele começa a dar cargos, né? Começa a colocar responsabilidades em cima dele para ele não perder. E às vezes essa pessoa ela nem foi vocacionada para ser um pastor, não foi vocacionada para ser um líder, né? E está ali e acaba sendo um empecilho para a igreja. Porque a Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo, né, que distribui os dons, e há dons, né, de profetas, de mestres, de pastores, presbíteros, e é o Espírito Santo, então, que entrega, né, esses dons aos membros da igreja. Então podemos correr no erro de querer sermos apressados e levantar uma liderança, levantar um pastor, mas esse pastor não está com a motivação correta e acaba fazendo uma bagunça dentro da igreja. Então por isso que Tiago está escrevendo: não sejam muito de vós mestres, não sejam apressados em querer estar em destaque. Por quê? Todos nós também temos opiniões. Todos nós temos interpretações. Mas nós devemos ter cuidado com isso. Muitas pessoas decoram versículos, né? Leram a Bíblia várias vezes. Isso não significa, muitas vezes, que a sua concepção é bíblica. Não é o fato de você decorar versículos que sua concepção é bíblica. Porque Satanás também usou versículos bíblicos no deserto, mas de maneira distorcida. E isso é perigoso, porque um conselho, se estiver errado, ele pode destruir uma família, um casamento, relacionamentos, né, valiosos. Muitos acham que discutir teologia e falar sobre a Escritura é semelhante a discutir sobre futebol. Você já viu? Mas entre os homens, né? Você vai lá no barbeiro, ou você vai no banco, na fila do banco, aí as pessoas começam a falar sobre futebol. Às vezes você nunca jogou futebol, mas você tem o seu time lá, né? Aí o time perdeu. Aí a pessoa nunca jogou futebol, não entende direito de futebol e fala: o Neymar é ruim, né? Se fosse eu tirava aquele jogador, colocava aquele. Mas é por quê? Porque ele quer emitir a sua posição. Mas ele nunca jogou futebol. Ele não tem certeza do que ele está falando. Então nós devemos tomar cuidado quando nós iremos falar a respeito da Bíblia, sobre teologia. Nós temos a nossa interpretação e às vezes nós queremos, né, não ficar de fora. Eu quero mostrar minha sabedoria. Eu quero mostrar o meu conhecimento. E eu quero ali falar também a minha opinião. E às vezes você nem tem, né, total domínio do assunto. Então devemos tomar cuidado com isso. Por um tempo, eu fiz faculdade de teologia lá em Lorena. Eu até parei porque era outra linha teológica, e aí eu conheci a linha reformada e eu parei. Mas eu pude perceber que quando eu estava naquele local, infelizmente, eu pude perceber que a motivação daquelas pessoas que estavam lá, a maioria, grande maioria,
não era conhecer a Deus. Não era conhecer de teologia para servir as pessoas. A motivação era para ter status, para ser chamado de doutor, para ter um anel de dedo de teologia e para chegar diante da liderança, né, e pressionar para que elas pudessem estar em uma posição de destaque. Tanto que, quando era a prova, a cola corria solta. Pastores e presbíteros colando na prova, e no intervalo sempre diziam: não vejo a hora de terminar logo isso, pegar meu canudo, né, e apresentar lá na igreja. Motivações erradas. Muitas pessoas entram para seminários com a motivação errada. Ao invés de entrar para um seminário porque foi vocacionado por Deus para servir as pessoas, muitos hoje olham para um seminário como uma carreira. Eu vou entrar para o seminário, porque se eu me tornar um pastor naquela denominação, eu vou ter um salário alto e eu vou seguir minha carreira lá. Mas talvez seja um falso mestre. Não foi vocacionado e está no lugar errado, onde nunca deveria estar. Nós vemos isso, as pessoas hoje nas redes sociais. Você vai para a rede social hoje, está cheio de mestre. Está lá um monte de jovem lá, caixinha de perguntas. O problema é que às vezes tem pessoas que querem fazer perguntas para esses jovens. Não conhece nada, não tem de Bíblia muitas vezes, não tem experiência, às vezes nem é casado, e está lá pessoas que é casado pedindo conselho para jovens, né? Pessoas que se intitulam mestres nas redes sociais. Às vezes nem na igreja dele ele é ouvido, ninguém ouve ele na igreja, mas aí ele abre um canal, ele fala lá, fala bem em público, e aí está lá um mestre da rede social. Hoje a gente tem um monte de pastor, né, de rede social. Aí ele fala qualquer coisa, ele não está nem aí, porque ele não cuida de ninguém, o que ele falar não vai repercutir na igreja, então ele fala um monte de baboseira, e ele não tem peso de consciência nenhuma. Então, Tiago está tratando sobre isso, de falsos mestres dentro da igreja, que nós não devemos ser apressados em nos tornarmos mestres. Ah, mas pode? Será que pode alguém ser pastor e não foi vocacionado? Alguém pastor e não está no devido lugar? Lembra de Nicodemos? Mestre em Israel. Jesus começou a falar das coisas espirituais e ele não entendeu nada. E Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Então, uma pessoa que não nasceu de novo, que não tem o Espírito Santo de Deus, ela pode estar na frente de uma igreja. A Bíblia diz que quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Por isso que Tiago, na parte B do verso 1, ele vai dizer: sabendo que havemos de receber maior juízo. Por isso, tome cuidado. Não se apresse em querer ser mestre. Tome cuidado, porque maior juízo você terá. Você será cobrado pelas suas palavras. Olha o que diz Mateus 18. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Ou seja, um falso profeta, um falso mestre, Jesus está dizendo: era melhor você nem ter nascido. Era melhor que você morresse. Grande será o juízo para estes homens que usam da palavra de Deus para enganar as pessoas. Hitler talvez tenha até a sentença melhor do que a desses falsos profetas. Porque Hitler, ele tirou a vida, né, dos homens, mas não enviou ninguém para o inferno. Ele tirou a vida aqui. Por isso que Jesus vai dizer: não temo o homem que pode tirar, né, matar o seu corpo, mas aquele que pode matar o corpo, tanto lançar no inferno. Então, a morte espiritual, né, tem um peso maior. E esses falsos profetas, eles não estão matando o corpo da pessoa, mas estão sendo cúmplices, estão enviando essas pessoas para o inferno. O sangue vai correr na mão deles. E talvez Hitler tenha a pena menor do que desses falsos profetas no dia do grande juízo. Olha o que diz o verso 2. Tiago capítulo 3, verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão,
capaz de refrear também todo o corpo. Se você consegue refrear a língua, aqui, quando ele fala refrear todo o corpo, está relacionado aos desejos da carne, né, que está relacionado à preguiça, sensualidade, desejo excessivo por entretenimento, gula, entre vários outros. Então, se você tem domínio próprio sobre a palavra, sobre a língua, que é o mais difícil, você terá menos dificuldade sobre outras áreas da sua vida. Então, você quer se tornar mais santo? Você quer se tornar mais servo de Deus? Comece pela língua, que é o mais difícil, a ter travas na língua. Tiago, agora ele começa a pontuar a importância da língua, da palavra. Ele vai dizer que a língua tem poder de dar direção. Esse é o primeiro tópico, são 3. A língua tem poder de dar direção. Ele usa a figura do freio, né, na boca do cavalo, e do leme, né, um objeto pequeno do navio que controla todo o navio. Olha o que ele diz no verso 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então nós podemos usar a nossa língua e a nossa fala para dirigir as pessoas tanto para o bem, tanto para o mal. Um pequeno órgão, um pequeno órgão que a língua pode trazer, né, direção para as pessoas, mas também pode levar à destruição. Né? Você viu o cavalo? Né? Um objeto pequeno na boca do cavalo controla o cavalo. O cavalo é forte. Um navio gigantesco. Pensa aí, né? Um grande navio e uma parte pequena ali controla ele. A língua é comparada a isso. Então a língua ela tem poder para dar direção para o bem e para o mal. Um exemplo de direção para o bem. Em 1960, Martin Luther King usou as suas palavras, os seus discursos, para guiar o povo. Para guiar o povo para o bem. Usou a sua língua para abençoar as pessoas. Em 1960, havia nos Estados Unidos a segregação racial. Negros não podiam frequentar o mesmo restaurante que o branco. O negro não poderia usar o mesmo ônibus que o branco. Ir nos mesmos locais que o branco. Então, o racismo nos Estados Unidos nessa época era muito forte. E Martin Luther King, ele lutou contra a escravidão. E em seus discursos, ao invés de ele usar a força, ele levava o discurso da paz. Não iremos retribuir o mal com o mal, mas iremos retribuir o mal com o bem. E ele fazia grandes discursos, grandes passeatas, que ele chegou a receber o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Uma das suas frases célebres é esta: eu tenho um sonho, que os meus filhos sejam julgados por essa nação, não pela cor da sua pele, mas pela dignidade do seu caráter. Ele discursou isso em 1963. Em 1964 foi aprovada a lei, né, que favorecia ali os negros e acabava ali com a segregação racial. Então ele recebe o Prêmio Nobel da Paz. Ou seja, ele usou a sua língua para abençoar as pessoas, para direcionar o povo para o bem. E o cristão ele foi chamado para isso. As nossas palavras devem ser para abençoar outras pessoas. Agora, um exemplo contrário, um exemplo ruim, é de Adolf Hitler. Adolf Hitler, quando você vê as séries, os filmes que falam da história de Adolf Hitler, você vê ele discursando antes de tomar o poder. Ele era a pessoa que talvez em sua época fazia o melhor discurso. Ele era intenso. E as pessoas ficavam ali impactadas com os discursos de Adolf Hitler. E Adolf Hitler levou as pessoas a seguirem o seu discurso. Ele pregava o antissemitismo. Ele pregava o ódio contra os judeus. E ele levou, através desse discurso, milhões de pessoas à morte. 60 milhões de pessoas morreram com o nazismo. 6 milhões de judeus, 1,5 milhão de crianças.
Ele usou a sua língua. Ele usou o seu discurso para o mal. Então nós não devemos usar a nossa língua para o mal, mas sim para o bem. Como eu disse, o cavalo, um animal muito forte, é guiado por um pequeno objeto. A nossa língua é comparada a isso. E um cavalo desgovernado, ele traz prejuízos. Ele machuca as outras pessoas. Então, se você não tem travas na língua, você vai machucar as pessoas. Você vai trazer divisão, você vai trazer confusão. E isso é maligno. Em segundo, a língua pode trazer destruição. Ele vai usar a figura do fogo e do veneno. Verso 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então ele usa aqui a figura, de fogo e de veneno, Ele fala que pode colocar em chamas uma grande selva, uma pequena chama, Você vê grandes incêndios, acontece às vezes com a bita de cigarro. Se joga, no meio do mato e ali traz um grande prejuízo. Uma palavra insensata, dita de maneira maldosa, tola, criminosa, ela pode causar aí um estrago inimaginável. Devemos tomar cuidado com a nossa língua. Um outro exemplo ruim, que traz destruição, é o exemplo. Em 1994, em São Paulo, uma escola foi fechada injustamente. Crianças inventaram uma mentira de que estavam sendo abusadas na escola e que os professores estavam passando vídeos pornográficos e disseram que eles eram levados para uma casa ali perto, onde que eles eram abusados. Essa história chegou diante dos pais, os pais foram à delegacia, o delegado de plantão comprou a história, foi levado isso também para a mídia, sem analisar os fatos, já começou a julgar aquela família e aquela escola se fechou, todos foram acusados, mas quando foram analisar os fatos, o delegado foi afastado e foram ver que as provas não se tratava de verdade aquilo que foi dito. A casa que as crianças disseram, ninguém morava lá e não teve provas e viram que foi um erro. Só que a mídia não foi pedir desculpas. E a escola nunca mais abriu. E uma entrevista no futuro, essas pessoas que eram donos da escola disseram: nós temos vontade de morrer. Porque o nome da nossa família foi jogado na lata do lixo, nós perdemos dinheiro, perdemos tudo, perdemos a dignidade, temos vontade de morrer. Ou seja, palavras mal colocadas, mal usadas, trouxe destruição. Miriam, vamos para a Bíblia. Miriam viu que Moisés era usado por Deus, Moisés falava face a face com Deus, e Miriam e Arão disseram: Deus fala com Moisés, mas Deus fala conosco também. E começaram a usar a sua língua para difamar Moisés. Aí Deus manda uma lepra, uma doença em Miriam, por conta da sua língua maldosa. Como nós lemos no início, houve uma divisão em Israel por conta da língua. Roboão aceitou o discurso dos jovens tolos e trouxe divisão. Ele usou a sua língua de forma errada, de forma precipitada, e trouxe divisão no reino de Israel. Outro exemplo, Absalão, filho de Davi. Absalão,
com raiva de seu pai Davi, quer tomar o trono de seu pai. Ele vai para a entrada da cidade e começa a usar a sua língua para influenciar as pessoas. E ele levanta ali um exército, um povo, para perseguir Davi, usou a sua língua. Satanás no Éden usou a sua língua para enganar Adão e Eva. Adão também no Éden usou a sua língua para desonrar Eva, para colocar a culpa em Eva e também falar contra Deus, dizendo que a culpa foi de Deus. Né? Eva dá o fruto para Adão, Adão come e ao invés de assumir a responsabilidade, ele diz, foi a mulher que tu me deste. Ele estava desonrando Eva ali. Ele deveria assumir a culpa. E esse é um alerta para nós que somos casados. Diante de um erro do esposo, né, ou da esposa, nós devemos tomar cuidado de querer ficar falando para as outras pessoas, desonrando, né, nosso cônjuge na frente de outras pessoas. Adão fez isso, ele desonrou Eva e ainda usou a sua língua para acusar Deus. Foi o Senhor que deu essa mulher para mim. A culpa é do Senhor. João Batista perdeu a sua cabeça por causa da língua de Herodias. Está lá, João Batista pregando contra o rei Herodes, dizendo que ele tinha possuído a mulher do irmão. E Herodias, que era essa mulher, tinha uma filha. E a filha dançou em uma festa para o rei Herodes. O rei Herodes estava embriagado, gostou da dança e disse para ela, olha, se tu pede o que quiser, até a metade do reino eu lhe darei. Ela foi consultar a sua mãe Herodias. Herodias tinha raiva de João Batista, porque João mostrava o pecado de Herodes e o dela. Fala para ele, eu quero a cabeça de João Batista num prato. Herodes aceitou, foi lá e decapitou João Batista e trouxe a cabeça de João Batista num prato. Tudo isso por conta da língua. A língua de Herodias. Então a língua traz destruição. Nós vemos os escribas e fariseus usaram a sua língua para blasfemar, levantar calúnias contra Jesus, arquitetar a prisão e a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então um comentário pode colocar em chamas uma igreja, pode colocar em chamas uma família, relacionamentos preciosos, pode até criar uma guerra. A língua, órgão perigoso, por isso que ele compara a fogo, a língua é fogo. Olha o que diz o verso 6, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ou seja, a língua, ela destrói o homem e é eternamente destruída no inferno. A língua é perigosa. Talvez seja por isso que Deus colocou a nossa língua dentro de uma gaiola, que é a boca, cercada por dentes, mostrando que é algo perigoso. É algo que tem um poder inigualável. Colocar dentro da boca, é uma gaiola cercada por dentes. Há pessoas que, ao se batizarem, deveriam ser batizadas de boca aberta. Fazer gagarejo, para ela lembrar que a língua também passou pelo batismo e que a língua não é dela, a língua é de Jesus. Esquecem. Tem gente que diz, eu prefiro ser sincero, mas eu falo a verdade mesmo. Você, na verdade, deveria se converter e mudar esse seu discurso. Eu tenho sangue nordestino, eu sou assim mesmo. Você deveria fazer uma transfusão de sangue, tirar esse sangue nordestino e colocar o sangue de Jesus aí. Pessoas usam a língua, dão desculpa, eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Você está sendo um grande pecador, passível do juízo de Deus. Você deveria clamar pelo Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Muda isso na minha vida. Transforma, santifica a minha língua, a minha palavra. Algumas pessoas, então, deveriam, ao invés de usar a boca, a língua para amaldiçoar as pessoas, deveriam usá-la para abençoar. Nós vemos um exemplo disso lá em Atos dos Apóstolos, que a língua dos apóstolos foram usadas
para abençoar as pessoas. No batismo, eles receberam, né, o dom de idiomas, de línguas, começaram a falar na língua do povo as grandezas de Deus e houve uma conversão em massa. Então nós deveríamos usar a nossa língua para unir, para trazer salvação, unificação, não destruição. Tiago continua no verso 7. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Ele fala aqui, né, animais terrestres, aquáticos, animais que voam, todo tipo. Lá no Éden, Deus deu essa autoridade para o homem, que ele iria dominar sobre a criação, sobre os animais. E nós vemos um pouco disso hoje. Quando é feito da maneira correta, você vê homens domando leões, né, baleias, golfinhos. Porque o homem, foi dado a ele essa autoridade. Então, o Tiago está dizendo que os homens, eles conseguem domar esses animais ferozes, mas a língua, ele não consegue. Algo difícil. Ele não consegue domar. Efésios 4, 29 vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Né? Nenhuma, unicamente. Não só o que for necessário. Você deve sempre pensar, antes de emitir o seu comentário: isso vai edificar? É necessário? Vai transmitir graça aos outros? Se não, acho que é melhor ficar calado. Fique quieto. Às vezes você em silêncio, você vai ser uma pessoa sábia. E em terceiro, para nós encerrarmos, a língua do cristão não pode ser incoerente. Verso 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Meus irmãos, não é bom que seja assim, isso é incoerente. É incoerente você estar aqui no culto, cantando canções ao Senhor, usando a sua boca para louvar a Deus, aí lá fora você está falando mal do irmão. Você está emitindo comentários maldosos, maliciosos contra o seu irmão. Isso é incoerente. Isso não condiz com a vida de um cristão. Jesus disse lá no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, 21, ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás? E que quem matar está sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Algo sério. Você, por qualquer motivo, levantar uma calúnia, trazer divisão, um comentário maldoso, chamá-lo de tolo, sem nenhum motivo, você está sujeito ao inferno de fogo. Tiago, capítulo 3, verso 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargoso? Aqui está claro, né? Uma fonte de água mineral, ela não dá água salgada. Né? E se você for no mar, lá você não vai encontrar água doce, água salgada. Não tem como. No verso 12 ele vai dizer: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada dar água doce? Né? Ele está usando agora aqui, né, falando sobre a figueira e a videira. É como se fosse o nosso contexto aqui, né? É uma bananeira. A bananeira não pode dar morango. E a laranjeira, ela não pode dar banana. São leis naturais da natureza. Então não pode isso acontecer. E se nós nascemos de novo, nós somos uma nova criatura, nós não podemos ter frutos da velha criatura. Isso é inconcebível. Usar a boca para adorar a Deus e ao mesmo tempo amaldiçoar as pessoas. Se você é uma nova criatura, se você nasceu de novo, você deve usar a sua boca para glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Alguém disse, né? Estou encerrando. Um cientista disse, não sei se o cientista está certo, porque só a Bíblia que é infalível. A ciência é feita por homens, os homens se corrompem.
Mas um cientista, ele fez um estudo e ele diz que quando nós falamos, é emitido ondas sonoras. E essas ondas, elas ficam vagando no espaço. Toda palavra que sai da sua boca, a gente aqui está gravando, né? Se você ver ali, tem um monte de risquinho assim que mostra quando a voz está alta e baixa. Então emite ondas sonoras. E um cientista disse que se houvesse um aparelho para captar essas ondas sonoras, nós conseguiríamos pegar a voz de Jesus e escutá-la. Escutar o discurso de Jesus há 2000 anos atrás com o mesmo tom de voz, se tivéssemos esse aparelho. Só que o cientista não tem, esse é o problema. Mas Deus tem esse aparelho. E um dia, no juízo final, nós iremos dar conta de toda palavra frívola, toda palavra torpe que emitimos. E isso é sério. O cientista não tem, mas Deus tem. Deus é onisciente, Deus é onipotente. E um dia Ele julgará toda a nossa palavra. Por isso é perigoso. Tiago diz que o homem que não consegue domar a língua, ele é tolo. Isso nos aponta para Jesus Cristo. Porque somente através de Jesus Cristo, por meio da atuação do Espírito Santo, podemos domar a nossa língua. Nós, por nós mesmos, não conseguimos. Você ler para o ímpio essa carta, ele não vai conseguir fazer. Porque isso é um milagre. Por isso que ele diz, nós conseguimos domar os animais ferozes, mas a nossa língua não, porque nós não conseguimos, somos fracos. Mas através da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós podemos vencer este pecado. Nós podemos ter freios nas nossas línguas. Isso vai evidenciar como um fruto do Espírito, o domínio próprio. Por isso devemos constantemente recorrer aos pés do Senhor Jesus Cristo. Senhor, minha língua está coçando. Ore a Deus, dobre o seu joelho, para que você não caia em pecado. Faça como Isaías. Isaías, lá no capítulo 6, no verso 5, ele diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele clamou ao Senhor. Faça como Isaías, que clamou ao Senhor diante do reconhecimento da sua língua impura. Ore como Davi, use a sua língua para orar como Davi no Salmo 39:1. Guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, protegerei a minha boca como uma mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Ao invés de você usar a sua língua para o mal, talvez você ainda não se arrependeu dos seus pecados, você não reconheceu o quão maligno você é. Use a sua boca para clamar por Jesus, porque ele vai dizer lá em Romanos 10, Paulo escrevendo, porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Por isso você que entrou aqui nesta noite, que não entregou a sua vida a Cristo, que ainda não reconheceu os seus pecados, use a sua boca hoje para orar ao Senhor. Por isso eu te convido, se coloque de pé.